Você conhece tudo sobre Kento Nanami? Não? Opa, então fica aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo nós temos a ficha completa do Nanamin, a origem do seu nome, se ele poderia até se casar algum dia, quando foi que ele ativou várias vezes o Kokusen, entre outras. Então cola aí com o Mano Joe nesse vídeo que você vai curtir demais saber um pouquinho sobre Kento Nanami, um dos grandes feiticeiros Jujutsu da obra. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Kento Nanami, moleque, o famoso Nanamin. Hoje trazendo todas as informações oficiais de Kento Nanami, o personagem que é muito querido por todo mundo. E antes que eu comece o vídeo, eu já vou te agradecer por ter deixado o seu like, o seu dislike, quem compartilhou, quem comentou e principalmente quem se inscreveu. Fica nesse canal para mais conteúdo de Jujutsu Kaisen, tá bom? Aqui nós não temos só ele, temos outras coisas, mas também temos bastante de Jujutsu Kaisen. Então peço que você veja aqui na playlist do canal, porque tem um fanbook completo até o momento que eu tô fazendo, de todos os personagens, ficha completa. Já teve do Satoru Gojo, já teve do Itadori, já teve do Megumi, já teve da Nobara, já teve de todo mundo. E vai ter muito mais, vai ter Suguru Geto, que é um personagem muito legal da obra, vai ter sobre o Mahito, vai ter sobre o Jogo, vai ter sobre a Hanami, vai ter sobre tudo quanto é maldição também que tem aí, todas as informações oficiais, não só dos personagens, mas como tudo que tem nesse fanbook, porque eu vou trazer completinho pra vocês, sem tirar nem pôr nada. Tirando isso de lado, bora pro vídeo, galera. Sem mais enrolação, vamos saber um pouquinho mais sobre Kento Nanami. Kento Nanami. Ele é feiticeiro Jujutsu. A sua idade é de 28 anos. O seu aniversário, 3 de julho. A sua classificação é de feiticeiro de nível 1. Ele entrou na escola Jujutsu por recrutamento e o seu feitiço é o feitiço das proporções. As suas habilidades são o feitiço das proporções, colapso, e ele experienciou o fulgor negro, ou o chamado Kokusen. Seu passatempo e especialidade são bebidas alcoólicas e preparar suas refeições. Suas comidas favoritas são pão e adilo. E a comida de que ele não gosta é o macarrão em tiras achatadas. E claro, o seu motivo de estresse é a hora extra. Bom, gente, aqui nós vemos um pouquinho mais sobre a sua idade, esse monte de coisa. Aqui é mencionado já que ele morreu, né? Pra quem não sabe, o Nanamin, ele morreu em Shibuya. E quem deu um fim à sua vida foi simplesmente o Mahito, matando ele na frente do próprio Itadori, deixando o Itadori, ó, na merda. Mas não estamos para falar de coisas tão tristes assim. Vamos ver as perguntas que Gege Akutami respondeu sobre Kento Nanami. Tem muita coisa interessante, até mesmo sobre a origem do nome dele, hein? Vamos lá, cola aí e fica no vídeo até o final. Conte-nos sobre o processo de criação do personagem Nanami. Ele foi baseado em alguém? Então, a minha intenção era fazer dele um arquétipo de um ex-assalariado. Não me baseei em nenhuma pessoa em particular. Na verdade, a princípio, era para ele ser um antagonista. Qual a origem do seu nome? A origem do nome dele é o cabelo dividido na proporção 7:3. Porque os números 7 e 3 podem ser lidos respectivamente como Nana e Mi em japonês. O que foi decidido primeiro? O nome do personagem ou o feitiço? Eu acho que decidi ambos ao mesmo tempo. Afinal, ele foi um dos primeiros personagens que criei. E outra curiosidade aqui que Gege Akutami nos aborda é que, segundo o volume 3, na página 86, não existem outros feiticeiros Jujutsu na família de Nanami. E voltando para as perguntas, contra quem ele lançou 4 vezes consecutivas o fulgor negro? Bom, isso foi contra várias maldições de nível especial, durante o cortejo dos yokais em Kyoto. Ele tinha planos de se casar? Bom, não enquanto estivesse atuando como feiticeiro Jujutsu. O Nanami convocou o Ino para ajudá-lo no capítulo 26. Eles têm uma boa amizade? Olha, digamos que até que são próximos, mas a verdade é que o Ino tem muita admiração pelo Nanami. Por que você decidiu que o avô dele seria dinamarquês? Isso é porque eu imagino que o país tem uma forte cultura de preocupação com o bem-estar social, e o Nanami é assim. Mas eu, Akutami, nunca viajei para o exterior, então o Akutami ele só está se baseando no que dizem nos blogs, jornais e notícias sobre outros países. O que o Nanami achou do fato do Getou ter se tornado um mestre de maldições? Bom, ele não era capaz de culpá-lo. Para que a sua restrição de hora extra funcione, quais são as desvantagens do contrato? Ora, fazer hora extra é uma desvantagem da vida. Mas, basicamente, suprimindo a sua força para níveis entre 80% a 90% enquanto está no expediente, Nanami consegue liberar 110 a 120 do seu potencial durante as horas extras com a restrição.
É claro que ele também pode ultrapassar esse limite e chegar a 100% nas horas de trabalho normais, mas, em compensação, seu nível de força ficaria por volta de 101% fora desse horário. O que ele costumava fazer depois de sair do trabalho no horário normal? Ah, comer, beber, ler, geralmente em casa. O Nanami continuou a frequentar aquela padaria. Depois daquele momento do flashback, ele não voltou mais para lá, mas não é como se tivesse evitado propositalmente. Em que momento do arco de Shibuya foi decidido a morte do Nanami? Então, foi logo que eu pensei em fazer esse arco. Honestamente, eu gostava dele como personagem e era fácil colocá-lo em ação, mas em função do enredo e dos papéis dos outros personagens, eu sabia que só poderia ser naquele momento. Quais personagens você mais gosta em Jujutsu Kaisen? Olha, eu não tenho um personagem favorito, mas gostaria que o Nanami e a Miwa fossem populares. Eles são tão sensatos, sabe? Mas vamos lá, Gege. Conte-nos quais são os seus personagens favoritos de Jujutsu Kaisen. Ai, tá bom, ó. Eu gosto um pouco mais do Nanami. O resto é normal pra mim. Gente, aqui Gege Akutami nos responde muita coisa muito legal. Principalmente porque o Nanami é um dos personagens mais importantes da obra, é um dos que o público mais gosta, principalmente por essa parte de ser um ex-salariado, esse tipo de coisa, que ele enfrentava uma situação no trabalho que era uma merda, e ele só vivia por viver, sabe? Tô vivendo aqui e tudo mais, aí surgiu ali a oportunidade de ser Jujutsu, mas também acho uma merda. Então ele é um típico ex-assalariado que é aquele tipo de pessoa que parece que não tem um futuro, assim, tipo, ele não mira um futuro. Pra ele comer, beber, ficar em casa, ler, tá de boa, aquela vida tranquila. Sem muita ambição, sem muita coisa pra buscar, e mesmo assim é um dos personagens mais legais de Jujutsu, porque ele mostra muito como somos nós na atualidade. Pelo menos a grande maioria, porque normalmente nos mangás e nos animes nós podemos ver vários personagens como Itadori, nossa, tem um grande objetivo, nossa, chegar lá, pegar os 5 dedos do Sukuna, depois matar o Sukuna, acabou a vida. Ou então em outros mangás, vamos lá, Naruto, quero ser o Hokage, o Bleach, o Ichigo quer proteger todo mundo. Tem grandes objetivos, enquanto o Nanami, ele se compara um pouquinho mais com o ser humano normal, que quer ter uma vida tranquila, às vezes não quer ter grandes coisas, mas também não quer morrer de fome, então quer viver, né, normal, assim, tranquilo, uma vida tranquila. E eu acho que é por isso que o Nanami, ele se destaca muito como personagem em Jujutsu Kaisen. E aqui eu quero comentar sobre algumas perguntas que Gege Akutami respondeu. Por exemplo, quando ele respondeu uma pergunta dizendo que quando ele criou o Nanami, ele pensava em um ex-assalariado. Qual seria o padrão desse ex-assalariado? Uma pessoa que normalmente trabalha de CLT, sabe? Com carteira assinada e tudo. E esse realmente é um padrão muito recorrente no Japão. O Nanami, ele se identifica muito com outras pessoas lá no Japão, porque é algo comum, né? Elas trabalharem muitas vezes pra viver, assim, pra viver, vou jogar lá o meu joguinho, vou beber lá no bar, vou fazer tal coisa, mas não tem grandes ambições, tipo, nossa, eu quero ser um CEO da empresa X. Não, ele quer apenas manter aquela vida tranquila dele, sem muito trabalho, sem fazer hora extra, não é à toa que o Nanami odeia hora extra, e quem é que ama hora extra? Pelo amor de Deus, eu odeio também. Então é bem legal de ver que o Gege Akutami conseguiu fazer o Nanami se transformar nesse personagem. E uma coisa curiosa é que ele tem 28 anos, ou seja, ele tem a mesma idade do Gojo. E ele parece muito mais velho. E por que você acha que a aparência dele é de uma aparência de uma pessoa mais velha? Porque é uma pessoa que trabalhou pra caramba, que ralou pra caramba, que passou muito estresse, que aguentou muita coisa que não gostaria de aguentar. A gente vê isso um pouquinho no seu flashback. Então a gente vê que quando a pessoa faz o que ela gosta, por exemplo, o Gojo, ele gosta do que ele tá fazendo, ele gosta de viver no mundo Jujutsu, fazendo e acontecendo. Já o Nanami não gostava muito da vida de maldições e das coisas que aconteciam no mundo Jujutsu. E também não gostava da sua vida como assalariado, ou seja, aquilo deixa o personagem um pouquinho com a sensação de ser uma pessoa mais velha. A sua cara não é tão revitalizada. Então eu gosto que Gege Akutami, ele consegue transformar o personagem e deixar o personagem certinho como pareceria uma pessoa, mesmo com seus 28 anos, que está cansada, sabe? Que mesmo seguindo sua vida de boa, sua vida tranquila, ela está cansada do que ela vive. Não é à toa que ele começou como feiticeiro Jujutsu, depois largou, depois voltou. Então, tirando isso, nós vemos que ele enfrentou maldições de nível especial nos cortejos dos yokais, que aconteceu lá atrás, quando Getou liberou várias maldições, e é interessante saber que ele usou o Kokusen contra maldições de nível especial, ou seja, o Nanami era brabo no final das contas. Mesmo enfrentando ali, ele sendo de nível 1, ele acabou batendo de frente, conseguindo alcançar o Kokusen 4 vezes seguidas contra maldições de nível especial, ou seja, o cara é brabo demais. Mesmo que ele tenha morrido, o cara sempre foi e sempre será muito forte.
Outra coisa legal de saber sobre o Nanami é que ele não julga o Getou. A gente percebe que ele viu que tinha muita corrupção ali no mundo Jujutsu, tinha muita corrupção no seu trabalho também. Então quando ele vê que os dois lugares são parecidos, ele faz, claro, a sua própria escolha, só que nesse tempo ele pensa, pô, o Getou não tem culpa das atitudes que ele fez, assim, do caminho que ele tomou. Era fácil daquilo acontecer com qualquer outra pessoa e poderia ter acontecido comigo mesmo. Então mostra um senso de empatia muito grande, né? O Nanami que se preocupa muito com as outras pessoas ao seu redor. E é legal de ver isso na sua própria personalidade, falando que os pais dele, por exemplo, seriam dinamarqueses. Por quê? Porque lá na Dinamarca costuma-se falar que eles prezam muito pelo bem-estar social do povo lá da Dinamarca, né? Eles têm várias coisas assim pro povo, ajudam pra caramba o bem-estar social das pessoas, para que o país continue sendo próspero. Então dessa forma, mais um traçado que o Gege Akutami consegue construir no Kento Nanami, que isso vai muito de autor para autor, e eu acho que o Gege Akutami é um dos poucos autores que consegue fazer em um Battle Shonen personagens muito humanos com que a gente consiga se identificar por completo, principalmente nos seus exemplos, quando ele mostra ali um ex-assalariado como Kento Nanami. Outra coisa legal que eu gostaria de comentar é sobre a importância da história de Jujutsu Kaisen, o quanto o enredo é muito mais importante do que um personagem em si. E eu acho que é por isso que Gege Akutami se destaca, porque ele preza muito mais o enredo, muito mais a sua história, né, do que os próprios personagens, como o Itadori, como o Megumi. A gente vai ver aqui nesse fanbook que ele não teria dó nenhuma de ter matado o Itadori lá no começo. Por quê? Porque isso seria necessário para a história andar. Então a história é muito mais importante do que os personagens que estão nela, o que faz com que ele não se apegue aos personagens e faça com que eles evoluam ou caiam de uma vez. E isso faz com que a história cresça no ponto de vista do leitor, porque a história parece cada vez mais concisa e concreta. Então eu acho que esse é um dos grandes acertos que a gente pode ver através dessa parte do fanbook do Nanami. E nós temos ali um pouquinho explicado sobre a sua técnica de proporção, né? Não só a técnica de proporção em si, na verdade o tanto que ele se esforça, por exemplo, no trabalho normal de Jujutsu. Se ele dá 80% ou 90%, ele vai ter na sua hora extra mais gás para você conseguir fazer 120%, 110%. Por quê? Porque ele descansou 20%, 10%, ele não gastou toda a sua energia, né? Então nem sempre é bom dar o seu 100% no trabalho, às vezes é bom que você dê uns 90% pra quando precisar de algum, sei lá, alguma urgência, você dá o seu 120%, o seu 110%. Então é bem legal de ver a forma do Gege Akutami pensar na criação do Nanami, transformando esse personagem assim super real e mostrando a realidade mesmo, porque se você der o seu 100%, quando chegar na hora extra, você não vai conseguir passar muitas vezes disso. Vai chegar um pouquinho ali e tal. Só que se você fizer num normal, assim, pelo menos 80%, 90% ali do seu trabalho normal, se dedicando e tudo mais, quando chegar numa hora de urgência, por exemplo, você tem muito mais força, por exemplo, pra suportar uma hora extra sem ficar doido da cabeça. Então eu acho isso muito legal do Kento Nanami. São essas coisas que eu gostaria de comentar. Então, Mano Joe aqui vai vazar, beleza? Não se esquece de ver toda a playlist completa. Não se esquece de comentar aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram das perguntas que o Gege Akutami respondeu sobre o Nanami. Se gostaram de saber um pouquinho mais sobre o personagem, então vamos esperar o próximo personagem aí, que deve ser o grande amigo aí, né? Pelo menos o Takuma Ino considera ele pra caramba, porque é ele o nosso próximo personagem. Vou mostrar aqui pra vocês saberem quem é o Takuma Ino. Vai que vocês se confundem aí. Ele aparece lá no começo de Jujutsu e depois vai aparecer só lá na frente no arco de Shibuya. E é isso, gente. Esse vai ser o nosso próximo vídeo. Eu fico por aqui e tô vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera, e fui e valeu!